Atenção! Começa agora uma teleaula de matemática do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 21. Bons estudos! Oi, tudo bem? Eu sou o Zeca, que trabalha aqui na marcenaria do seu Joaquim. Hoje nós vamos viver uma situação muito interessante, onde vamos ter que descobrir um meio de ampliar este desenho aqui, que é o desenho da planta do terreno que o meu pai comprou. Como essa ampliação vai ser feita é o tema dessa teleaula de hoje, onde você ainda vai saber reconhecer polígonos semelhantes, aprender o conceito de razão de semelhança e conhecer e saber aplicar o teorema da razão das áreas de figuras semelhantes. E aí, Zeca? Fazendo projetos de engenharia? Ah, que projeto que nada, seu Joaquim. Quer dizer, se eu conseguir aumentar o tamanho do desenho da planta do terreno, pode ser que até saia um projeto. Ué, qual é o problema? Este aqui é o desenho da planta do terreno que o meu pai comprou. O problema é que ele está muito pequeno. E nesse tamanho fica difícil planejar onde construir a casa, onde fazer a horta e mais um monte de outras coisas que a gente está pretendendo fazer no terreno. Ah, já entendi. Quer dizer que o desenho do terreno está muito pequeno e você quer fazer uma ampliação dele, é isso? É isso aí. Eu quero fazer um desenho igual a esse, só que maior. Igual não, né, Zeca? Se você quer um desenho maior, ele não vai ser igual. Ah, seu Joaquim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu entendi, Zeca, é brincadeira. Mas olha, presta atenção para não falar coisa errada. Porque quando a gente faz a ampliação de um desenho, a gente diz que ele é semelhante ao original. E como é que se faz essa ampliação? Então, para fazer a ampliação de um desenho, para que ele fique semelhante ao original, a gente tem que multiplicar todos os comprimentos do desenho por um mesmo número. Se eu multiplicar, por exemplo, todos os comprimentos do desenho por 2, o que é que vai acontecer? O desenho vai ficar 2 vezes maior, certo? Certo. Porém, a sua forma será mantida. Mas e esse ângulo de 90 graus? Qual? Aqui. O que tem? Ele também vai ser multiplicado por 2? Não. Olha, quando a gente faz a ampliação de um desenho, os ângulos permanecem com os mesmos valores. Os ângulos não mudam. Só os comprimentos aumentam. E aumentam na mesma proporção. É por isso que a forma do desenho permanece a mesma. Ah, então mostre logo como é que se faz, seu Joaquim. E agora, como será que se faz uma ampliação? O Zeca está com o desenho de uma planta de um terreno, só que ele está muito pequeno. Ele precisa ampliar o desenho para poder projetar a ocupação do terreno. Esta é uma situação que certamente muita gente já viveu. Mas agora eu pergunto, como será que se faz esta ampliação? Qual o caminho que deve ser feito para que um mesmo desenho fique de tamanho maior, porém semelhante ao original? Será que o Joaquim é capaz de fazer esta ampliação? Pois é o que vamos ver agora. Então, seu Joaquim, vamos fazer ou não essa ampliação? Bom, tudo bem. Apesar de eu estar meio sem tempo, vamos lá. Vamos fazer a ampliação do desenho do seu terreno. E qual é o primeiro passo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma cópia do desenho. Para isso eu vou usar esse papel aqui meio transparente. Agora, presta atenção no que eu vou fazer, ó. Olha aqui. Para começo de conversa, a primeira coisa que eu faço é marcar corretamente os vértices do terreno, que são estes daqui. Na margem do rio que está aqui, eu vou assinalar mais 2 pontos. Veja, agora nós temos 8 pontos determinando a forma do terreno. Mas vamos em frente. Agora eu escolho um ponto qualquer aqui dentro do terreno e marco mais um ponto, o ponto P. E para que esse ponto P? Veja só, você pega a partir desse ponto e traça retas ligando o P a cada um dos outros 8 pontos que a gente já marcou. Assim. Agora, com a ajuda de um compasso, eu pego essa distância de P até o ponto 1 e dobro. Veja. Agora eu descobri o ponto A.
Mas por que o senhor dobrou a distância entre o ponto P e o ponto 1? Ué, porque eu estou querendo fazer um desenho 2 vezes maior do que o original. Se eu quisesse fazer um desenho 3 vezes maior do que o original, então eu triplicaria essa distância. Se eu quisesse fazer um 4 vezes maior, eu quadruplicaria, e assim por diante. E com os outros pontos, o que a gente faz? A mesma coisa, a gente dobra a distância. Por exemplo, ponto 2, marcou no P. Vamos fazer isso então. Dobrar todas as distâncias entre o ponto P e os outros pontos. Agora eu vou unir esses novos pontos que eu determinei e vejo o que acontece. Tchan, 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 tchan. A magia da ampliação. O seu desenho está maior, mas está exatamente com a mesma forma. Ótimo! Agora eu tenho o dobro do espaço para desenhar os meus projetos. Acho que não, hein, Zeca? Como assim? O senhor não dobrou tudo? Então eu tenho o dobro do espaço. Aí é que está. Eu dobrei os comprimentos, mas isso não quer dizer que a área dobrou. Na verdade, a área ficou 4 vezes maior. Não estou entendendo essa história. Como é que pode? O senhor dobrou os comprimentos e a área ficou 4 vezes maior? Como assim? Realmente o Zeca parece não ter entendido esta parte. E a pergunta dele até que faz sentido. Como será que isso é possível? Os comprimentos do desenho foram dobrados, mas o Joaquim afirma que a sua área foi quadruplicada. Você consegue entender por que é que isso aconteceu? Bem, este é mais um enigma que o Joaquim vai ter que desvendar pra gente. Olha só, Zeca, para não ficar nenhuma dúvida nessa área, vem até aqui. Nada melhor do que te mostrar na prática. Eu vou usar esses quadrados de madeira para exemplificar para você por que ao dobrar os comprimentos a gente acaba ficando com uma área 4 vezes maior. Quer ver? Olha só, vamos começar com esse quadrado aqui, ó, que tem como lado a medida A. Aí então eu dobro ele uma vez para cá, uma vez para cá e outra para cá, certo? Se o primeiro quadrado media A, quanto é que mede esse quadrado agora? O lado desse novo quadrado vai medir 2A. Isso mesmo. Quer dizer, se o primeiro media A e o segundo 2A, a gente pode dizer que o segundo é o dobro do primeiro, certo? Certo. E em relação à sua área, o que é que você me diz? A área? A área desse quadrado é 4 vezes maior que a do primeiro. Entendeu, Zé? Se nós pegamos 4 quadrados de madeira, a área é 4 vezes maior. Exatamente. Mas eu estou vendo, mas não sei se entende direito. Então preste atenção. O que eu estou querendo te dizer é como variam as áreas de figuras semelhantes. Acho que eu estou entendendo agora. Nesse caso aí, o comprimento foi dobrado e a área aumentou em 4 vezes. Quer dizer então, que se eu aumentasse os comprimentos de um desenho em 10 vezes, sua área ficaria 100 vezes maior. Perfeitamente. A regra geral é a seguinte: quando multiplicamos todos os comprimentos por K, a sua área fica multiplicada por K ao quadrado. Que interessante. E como se chama esse número K? O número K é o fator de ampliação, que em matemática também é conhecido como a razão de semelhança entre duas figuras. Que maravilha que é a matemática, hein, seu Joaquim? Que horas são? Puxa, já passa das 6. Então hoje o senhor é o meu convidado para uma pizza. Ora, Zé. Não tem mais nem menos, hein? Aceita ou não aceita? Tá bom. E aí, seu Joaquim? Vai querer do quê? Não sei, olha só. Eles têm pizzas médias a R$ 3,60 e pizzas grandes a R$ 6,80. Que tamanho a gente vai pedir, hein? Tanto faz, né? Tanto faz não. Olha só, já que o negócio é economizar, seria interessante se a gente descobrisse qual dos dois tamanhos é mais econômico. O que eu tô querendo te propor é que a gente coma mais e pague menos. Seu Joaquim, o senhor não dá ponto sem nó, hein? Garçom!
Pois não? Você poderia, por favor, me mostrar os tamanhos das pizzas média e grande? Pois não. Obrigado. Então aqui. Opa. Esta é a de tamanho médio e esta é a grande. Muito obrigado. O que é isso, seu Joaquim? Calma, que um homem prevenido vale por 2. Olha só, nós vamos medir os diâmetros dessas formas. Veja, a média mede 20 centímetros de diâmetro e a grande mede 30 centímetros. E repare que as duas formas são semelhantes, aonde a maior é uma ampliação da menor. E se eu multiplicar 20 por 1,5... 20 por 1,5, eu tenho 30. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que 1,5 é o nosso fator de ampliação, ou, se preferir, nossa razão de semelhança. Como você bem sabe, não é só o diâmetro das pizzas que a gente come. Na verdade, o que a gente come é a sua área. O que quer dizer que se o diâmetro da média para a grande aumentou 1,5 vezes, a área terá aumentado 2,25 vezes. E aí, seu Joaquim? E aí, se a gente tomar como base o preço de R$ 3,60 da pizza média, o preço da pizza grande deveria ser 2,25 vezes maior. Ou seja, a pizza grande deveria custar R$ 3,60 vezes 2,25, que dá R$ 8,10. Mas não é isso que eles estão cobrando. Eles estão cobrando só R$ 6,80 pela pizza grande. Que conclusão você tira disso, Zeca? Horas, que a pizza grande sai bem mais em conta que a pizza média. Isso mesmo. Garçom, uma grande de mozzarella, por favor. Esse seu Joaquim. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente aprendeu a conhecer a relação entre as áreas de figuras semelhantes. Você aprendeu a reconhecer polígonos semelhantes. Conheceu o conceito de razão de semelhança. E aprendeu a aplicar o teorema da razão das áreas de figuras semelhantes. E aí? Ficou claro pra você como é a relação entre as áreas de figuras semelhantes? Acho que sim, né? Mas de uma coisa você sabe, não sabe? É preciso estudar o livro e fazer os exercícios. Só assim você vai ver que além de virar fera em matemática, você vai economizar alguns trocados, como aqui nessa história das pizzas. E aí, tá servido?